Fala aí, Chabiral, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa segunda aula de capacitação. A gente vai ver aqui a física e a matemática por trás da frenagem. É, acredito eu, possivelmente, bem possivelmente, eu vou separar essa aula em duas, porque senão vai ficar muito grande, tem a parte, tem que provar a matemática da coisa e tal, então acho que vai ficar mais prático dividindo ela em duas. Essa aqui vocês vão aprender as fórmulas, entender a intuição de tudo. E a próxima vai ser mais prova matemática mesmo. Beleza. Para começar, tudo, absolutamente tudo o que eu vou falar aqui, eu aprendi nesse livro. É o livro do Limpert, Brake Design and Safety. Essa aula vai ajudar muito vocês a entender melhor o livro e tal, mas não substitui a leitura. Vocês precisam ler, especificamente a parte dos cálculos mesmo, mais pesados, que é o que a gente usa muito, é o capítulo 7 desse livro. Vocês precisam ler, não substitui a leitura. De novo, leiam o livro. Beleza. Tá. Para a gente começar o estudo aqui das forças que atuam na frenagem, primeiro eu quero que a gente crie uma intuição aqui. Logo de cara, a gente sabe que a frenagem está diretamente ligada à força de atrito, né? A força de atrito é o que para um carro. E a força de atrito, por sua vez, está diretamente ligada às forças normais que atuam ali em cada eixo, no caso, em cada roda. Então, nosso primeiro estudo, a nossa primeira visualização, assim, vai ser exatamente olhar para as forças normais atuantes na frenagem. E a gente sabe que um carro parado, as forças normais são constantes. Essa roda sente tantos newtons, aquela X, a outra Y e a outra Z. Sente uma quantidade fixa ali, a força normal que cada eixo sente. Só que, durante uma aceleração ou desaceleração, no nosso caso, a desaceleração é só o que a gente vai falar aqui, né? Mas, durante uma desaceleração, essas forças normais mudam. Que nem você está vendo aqui na imagem, eu coloquei alguns casos extremos, né? Que é justamente o caso em que o cara está freando tanto a bicicleta que o seu centro de gravidade, digamos assim, foi tão projetado para frente que a parte de trás, a normal chegou a zero e a parte de trás se suspendeu. Então todo o peso da bicicleta está sendo sustentado só pelo eixo dianteiro, né? Foi uma desaceleração extrema. Isso, na verdade, acontece porque surge uma força inicial, que vocês vão ver mais para frente, vocês já sabem disso aqui, possivelmente, mas surge uma força inicial que faz. É como se o centro de gravidade sofresse um deslocamento para frente do carro. É uma forma de interpretar isso, né? Eu vou mostrar agora um videozinho dessa situação, só que numa moto, né? Numa frenagem extrema. Ó, ele vai vir rapidão e vai aplicar a desaceleração extrema, igual foi na bicicleta, só que agora na motocicleta. Mas o que acontece é a mesma coisa. Só que a desaceleração precisa ser maior porque a massa aqui é muito maior, né? Então é mais difícil o movimento do centro de gravidade. Mas é a essência é a mesma. Tá. Agora que faz sentido que as forças normais sejam algo que está mudando de acordo com a desaceleração e tal, vamos começar o estudo de fato. Tá. Só que para a gente falar de forças dinâmicas no carro, forças que são as que surgem durante uma desaceleração, primeiro a gente precisa falar das forças estáticas do carro, as forças normais estáticas, que no caso são justamente as forças que cada eixo sente, a força normal que cada eixo sente quando o carro está parado, ou em velocidade constante, quando ele não está acelerando ou desacelerando, né? Para isso, eu vou fazer a conta mais para frente, na outra aula, mas é basicamente um equilíbrio de torque aqui, que todo mundo aprendeu no cursinho. Você vai equilibrar o torque com relação a esse ponto, por exemplo. Você coloca a força-peso, distância, igual a força normal, distância. Daí você sabe a força-peso e você meio que descobriu. Só que aqui, você não sabe essa distância, porque você não sabe exatamente onde que está o seu centro de gravidade. Isso é uma coisa que você quer descobrir, né? Então, você não sabe onde é que está o seu centro de gravidade e você não sabe quanto que vai a sua força normal. Bem, no mundo real, você
não é que você sabe onde está o centro de gravidade, daí faz essa conta e descobre a sua força normal. Não, no mundo real, você põe o carro numa balança. Essa aqui foi a competição de 2024 que a gente foi. Você põe o carro numa balança, descobre as forças normais. Descobrindo as forças normais aqui, você sabe o peso do seu carro, sabe onde que a sua força-peso precisa estar para ter o equilíbrio aqui. Então, botando o seu carro na balança, você já descobriu onde, nessa direção aqui, o seu centro de gravidade está. No caso, você descobriu esse ponto aqui, essa coordenada. Só que agora você sabe, nessa distância, onde está o seu centro de gravidade. Mas você precisa também saber a altura dele. Você precisa saber exatamente onde está o seu centro de gravidade para que você consiga fazer as contas mais para frente. E a altura dele você mede tomando o seu carro. Você já sabe onde é que ele está longitudinalmente aqui. Então você vai aumentando o ângulo, aumentando o ângulo, aumentando o ângulo até ele ficar na sua eminência de tombamento. E daí você descobriu a altura do seu centro de gravidade também. Perfeito. Então agora você sabe exatamente onde que está o seu centro de gravidade. Já sabe essas forças normais aqui, porque você colocou ela na balança. Então você sabe calcular dois parâmetros que nós vamos usar muito nas contas daqui para frente, que é o psi e o qui. O psi é basicamente quanto do peso está no eixo traseiro, que é a força normal estática do eixo traseiro, dividido pelo peso total do carro, beleza? E o que é a altura do centro de gravidade, dividido pela wheelbase, que é a distância entre eixos. São dois parâmetros aqui adimensionais, são realmente só números, mas que eles vão servir basicamente para, nas contas, você considerar a posição do seu centro de gravidade. Bem, esse título aqui está até errado, né? Ainda é força normal estática. A dinâmica vai começar agora. Entrando nas forças normais dinâmicas, o que mudou é basicamente que agora a gente tem uma desaceleração. Ou seja, o carro está sofrendo uma desaceleração A para trás. Então, quando a gente entra no referencial do carro, a gente coloca um WA para frente, né? A força inicial é massa vezes aceleração. No caso é peso vezes A, porque essa aceleração aqui está em unidades de Gs. Ele não é 9 metros por segundo ao quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele é 1, que é 1G. Então, ao invés de você colocar massa vezes o número 9,8, você vai colocar a unidade de G vezes o peso. É só por isso que está WA aqui. Pois bem, e a gente viu que agora, surgindo essa força, não faz sentido que as forças normais permaneçam as mesmas, né? Então, agora, essas duas forças normais, que a gente tinha achado um valor para as forças normais estáticas, agora são forças dependentes da desaceleração que o carro está sofrendo. Até porque surgiu uma força a mais, né? Não faz nem sentido tudo continuar igual era antes, sendo que surgiu uma força a mais e o carro ainda tem seu certo equilíbrio ali. Tá. Então, as leis que regem essas duas forças normais agora, as forças normais dinâmicas, são essas duas. A força normal do eixo dianteiro, front, e a força normal do eixo traseiro. E, como eu falei antes, os dois parâmetros adimensionais psi e qui vão sempre aparecer a partir de agora. Essa conta que eu provo na aula seguinte, né, na segmentação, mas essas são as fórmulas que vocês precisam ter na cabeça. Essas são as forças normais, dependendo da desaceleração que o carro está, essas são as forças que cada eixo está sentindo. Pois bem, mas a gente sabe que o que faz a desaceleração do carro é, na verdade, a força de atrito. Então, agora a gente tem as forças normais numa desaceleração. Para a gente sair delas e para as forças de atrito, a gente precisa inserir um conceito a mais, que agora talvez não pareça ter muita importância, mas vai ser muito importante, que é o conceito de coeficiente de tração. Ele é parecido com o coeficiente de atrito, que a gente conheceu já no cursinho, mas ele é como se fosse o valor do coeficiente de atrito que você de fato está usando naquele momento.
Então, a força de atrito é sempre ele vezes a normal, porque ele é definido de tal forma que isso é verdade, que ele é a força de atrito dividido pela força normal. Então, é o coeficiente de tração. Tá, é só para mostrar um exemplo. Perdi minha caneta. Tá, e aqui só para a gente exemplificar aqui o coeficiente de tração, é como se é, eu tivesse aqui um bloco que pesa 100 newtons, então a normal dele com o solo é 100 newtons, que ele está aqui em equilíbrio. Coloca aqui 100 newtons. E eu coloco uma força F aqui de 10 newtons, vamos supondo. Quando eu colocar essa força, eu tenho um coeficiente de fricção igual a 1. Então vai surgir uma força. Então o limite da força de atrito seria os próprios 100 newtons, mas como eu coloquei só 10, vai surgir só uma força de atrito igual a 10 newtons também. Nessa situação aqui, o coeficiente de tração, o μ de tração, é igual a 0,1. Por que é igual a 0,1? É igual a 0,1 porque do 1 que eu tinha disponível para coeficiente de atrito, eu estou usando 0,1. Ou seja, se eu tenho 100 de normal e eu estou usando 0,1 de coeficiente de atrito, eu vou ter uma força de atrito igual a 10 newtons. No caso, se eu fosse aumentando, colocasse aqui uma força F qualquer, e eu fosse aumentando essa força F até os 100 newtons, primeiro eu estaria usando nada de coeficiente de atrito, depois 0,1, depois ia aumentando esse meu uso, digamos assim, do coeficiente de atrito, até quando eu chegasse em 90 newtons, eu vou estar com o coeficiente de tração igual a 9. Quando eu chegasse nos 100 newtons, eu estaria usando, digamos assim, 100% do coeficiente de atrito que eu poderia usar. É, e agora parece só uma nomenclatura a mais, que não vai, talvez não pareça ser muito útil e tal, mas a gente vai ver a utilidade disso quando a gente estiver vendo curva de distribuição. Na curva de distribuição, as curvas que representam os coeficientes de trações, elas estão lá representadas e você precisa saber muito bem o seu significado para interpretar bem aquela curva. Então, entender isso aqui é realmente fundamental. Então, para que a gente saia da força normal que a gente tinha encontrado antes e chegue na força de atrito que a gente precisa, que é o que de fato para o carro, basta que a gente multiplique pelo coeficiente de atrito que está sendo usado, ou seja, pelo coeficiente de tração. Então, força de atrito é força normal vezes coeficiente de tração. Além disso, a gente vai mostrar aqui que a desaceleração máxima que um corpo consegue chegar é numericamente igual a μ vezes a gravidade, μg. No caso, é um corpo sem downforce, que é o caso de hipótese do carro atual. É, Aqui nós temos uma força normal igual a mg e aqui o FAT. Daí é coisa básica, né? Mas é só para mostrar, porque a gente vai usar isso daqui a pouco. FAT, o máximo vai ser a μ vezes a normal, que é μmg, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando o FAT está sendo usado por completo, o FAT máximo é a desaceleração máxima, que é a aceleração igual a μ vezes a gravidade. No caso da fórmula, que a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos colocar só a aceleração igual a μ, porque a gente está considerando em unidades de G. Pois bem, a gente viu que a desaceleração máxima é igual a μg. Aqui no caso a gente vai colocar só igual a μ, porque a aceleração já está em unidades de Gs aqui, né? Como eu já falei antes.
Então, o coeficiente de atrito ele consegue crescer até ficar numericamente igual a μ, que é numericamente igual à desaceleração máxima. A gente vai sempre pensar agora, a partir de agora, nas desacelerações máximas, porque se a gente consegue atingir uma desaceleração de 100, uma desaceleração de 15 não vai ser problema, né? Tá, então aqui eu vou substituir o coeficiente pela própria desaceleração A e vou passar o W dividindo. Por quê? Porque isso vai ser útil na minha construção da minha curva de distribuição, que é justamente as forças em cada eixo, as forças de atrito em cada eixo, normalizada para cada desaceleração que eu tenho. No caso, vocês vão ver agora pela primeira vez uma curva de distribuição de frenagem. Vai ter uma aula toda para explicar isso daqui, mas meus parabéns, vocês conhecem agora a curva de distribuição. Pois bem, para resumir, existem algumas fórmulas que vocês precisam ter em mente. Primeiramente, a força normal em cada eixo, quando está havendo alguma desaceleração. Então, são as forças normais dinâmicas. Vocês precisam saber também da interpretação do conceito de coeficiente de tração e das forças de atrito normalizadas em cada eixo, certo? Essas duas últimas, elas vão ser usadas para você colocar, para você construir a sua curva de distribuição, mas na prática, vocês precisam conhecer e aprender isso daqui, mas vocês vão pôr ela em um código que vai construir essa curva e não vão de fato ficar usando ela na mão, sabe? Não vão ficar usando esse valor aqui. Vocês vão usar para construir um gráfico e vão tirar outputs daquele gráfico. Coeficiente de tração é a mesma coisa. Vocês precisam ter a intuição, saber o que é, porque vai estar no gráfico, vocês precisam saber interpretar, mas também a fórmula em si, acho que não tem muito mistério, mas também não precisa, sabe? Agora, essas duas, elas são um pouco diferentes. Ela é realmente bom você ter em mente. Por quê? Por causa de cargas mesmo. Se você for projetar alguma peça que vá ali no eixo da roda, um cubo de roda, por exemplo, você vai precisar saber quanto que aquela peça vai precisar suportar. Porque não é só, vamos supor, tá na roda dianteira e direita. Não é só o peso do carro dividido por 4, tá ligado? Aquele carro vai acelerar, ele vai parar, vai ter essa transferência de carga. Então, essas aqui são usadas para chegar nas outras e para chegar na nossa curva de distribuição, que é o output supremo aqui dessa aula. Mas valores mesmos, essa fórmula aqui vai ser útil para vocês acharem cargas para as suas simulações, para o seu futuro mesmo. Então, resumindo, essas duas são as mais importantes de ter em mente, mas as cinco na realidade, são usadas e foram usadas para chegar na nossa curva de distribuição. É isso, valeu, rapaziada.